Nessa videoaula falaremos sobre o Teorema de Binet, o Teorema de Jacobi e o Teorema da Matriz Inversa. São três teoremas bem simples, bem pequenos também, por isso que dá até para trabalhar os três de uma vez, porque são conteúdos básicos, são conteúdos pequenos, mas que são de suma importância e que facilitam a nossa vida em determinados ramos da matemática. Bem, vamos começar falando do Teorema de Binet. Para isso, então, para que a gente possa falar sobre o Teorema de Binet, vamos considerar dadas duas matrizes A e B, e que essas duas matrizes são quadradas e de mesma ordem n. O que nós temos? O determinante da matriz A vezes B é o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Então, o que o Teorema de Binet vem me dizer? Ele me diz que o determinante do produto de duas matrizes quadradas e de mesma ordem é igual ao determinante de cada uma delas em separado multiplicado. Ou seja, o determinante de A vezes B é o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Bem, e qual é a utilidade disso? A utilidade disso é o seguinte: imagine uma determinada questão que você quer saber o determinante do produto de duas matrizes. Se você não souber o Teorema de Binet, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar primeiro as duas matrizes. Vamos lembrar que produto de matrizes, dependendo da ordem, dá um trabalhinho. Então você teria que primeiro multiplicar as duas matrizes, depois tirar o determinante do produto para encontrar a resposta. Pelo Teorema de Binet, isso é mais simples, porque basta você calcular o determinante das duas matrizes em separado e multiplicar esse determinante. Isso é bem mais simples de resolver a questão. Então, o Teorema de Binet ele serve para isso, para o produto de matrizes. O determinante do produto de duas matrizes é o produto do determinante de cada uma das matrizes em separado. Aí eu trago um exemplo para nós vermos onde que nós vamos utilizar esse teorema ou como que nós vamos utilizar esse teorema. Dadas as matrizes A e B, vocês podem perceber que são matrizes quadradas de ordem 2, calcule no item A o determinante da matriz A. Bem, como a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2, nós sabemos que o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Desse modo, então, o seu determinante, você pega 1 vezes 2 na diagonal principal menos 4 vezes 0 na diagonal secundária. Bem, 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 0 dá 0, de maneira que 2 menos 0 é 2. Portanto, o determinante da matriz A é igual a 2. Como aí se trata de uma matriz quadrada de ordem 2, dava para fazer o determinante até de cabeça, né? Bem simples, nem precisava de tanto trabalho assim. O item B, eu quero o determinante da matriz B. Bem, pega então a matriz B, eu quero saber o determinante dela, e claro, como nós temos o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, eu pego o produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 1, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 5 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 1 dá 5, 2 menos 5 dá menos 3. Então, o determinante da matriz B é igual a menos 3. Bem, feito então o item B, o item C pede o determinante da matriz A vezes a matriz B. É aqui que entra em cena o Teorema de Binet. Você não vai precisar calcular o produto da matriz A pela matriz B e depois tirar o seu determinante. Pelo Teorema de Binet, nós sabemos que o determinante da matriz A multiplicado pela matriz B é o determinante da A vezes o determinante da B. E nós já sabemos que o determinante da A é 2 e o determinante da B é menos 3. De maneira que o determinante de A vezes B é 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Ou seja, observem que nós conseguimos calcular o determinante do produto de matrizes sem precisar saber quem era o produto de matrizes, apenas sabendo o determinante da A e o determinante da B. Então, o Teorema de Binet tem essa utilidade, fazer com que você possa calcular o determinante de um produto de matrizes sem obrigatoriamente ter que multiplicar as matrizes, apenas multiplicando os seus determinantes. Falaremos agora sobre o Teorema de Jacobi. Bem, para falar do Teorema de Jacobi, imaginemos o seguinte:
Vamos considerar uma matriz quadrada A. Essa matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2. Ou seja, vamos considerar uma matriz quadrada que tem ordem 2 ou mais. Não vale com matriz de ordem 1, porque não vai dar para fazer o que eu vou fazer aqui. O que o Teorema de Jacobi fala? Se nós adicionarmos a uma linha ou a uma coluna os elementos correspondentes de outra linha ou de outra coluna, previamente multiplicados por um número real qualquer, o determinante da matriz não se altera. Bem, primeiro que eu tenho que chamar a atenção para vocês. Quando eu estou falando de determinante, de estudo de matrizes, o que vale para a linha, vale para a coluna. Então, para facilitar a leitura, vamos dizer assim, eu não vou citar a coluna. Você já sabe que se vale para a linha, vale para a coluna. Vou citar apenas para a linha para ficar um pouco menos complicada a explicação. O que o Teorema de Jacobi fala? Imagine que você pegue uma linha qualquer de uma matriz, de ordem 2 ou mais, multiplica todos os elementos dessa linha por um valor e soma com outra linha. Multiplica por um valor e soma com outra linha. Quando você fizer isso, quando você multiplicar os elementos de uma linha por um determinado valor e somar com outra linha, dessa soma você vai obter uma outra matriz. Essa outra matriz ela tem determinante igual ao determinante da primeira matriz. Ou seja, como diz o Teorema de Jacobi, se você soma os elementos de uma linha, de uma matriz multiplicado por um valor, a outra linha, o determinante não se altera. Aí você diz, qual é a utilidade então do Teorema de Jacobi? Aparentemente, o Teorema de Jacobi, nesse momento para nós, ele não parece ter utilidade, né? Mas ele tem uma grande utilidade, principalmente quando nós estivermos falando de escalonamento de sistema linear. Que a gente vai escalonar o sistema linear exatamente multiplicando uma linha por um determinado valor e somando com outra, para poder ir cancelando e escalonando. E aí por que o escalonamento é válido? Por causa que o Teorema de Jacobi me garante que, ao fazer esse processo, multiplicar uma linha por um valor e somar com outra, eu encontro uma outra matriz com o mesmo determinante, já que o determinante não se altera. Então o escalonamento é válido e é correto por causa do Teorema de Jacobi. Nesse momento ele não terá nenhuma utilidade para nós, como eu falei para vocês. Mas, mais para frente, daqui a algumas semanas, a gente vai estar escalonando matrizes e o escalonamento só vai estar sendo válido por causa do Teorema de Jacobi. Bem, para a gente provar como realmente o Teorema de Jacobi é correto, vamos fazer um teste com essa matriz C. Então vamos considerar uma matriz C de ordem 2. O Teorema de Jacobi ele vale para a ordem 2 ou mais. Eu estou pegando uma de ordem 2 só por simplicidade, para a gente não ficar tanto tempo calculando determinante. Bem, então vamos calcular o determinante da matriz C, para ver quanto é que dá. Pegando aí o determinante, produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 1, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes 5. Então o determinante vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos e menos dá mais, então o determinante é 2 mais 15, que é 17. Ou seja, a matriz C tem determinante 17. O que eu vou fazer agora? Para eu provar que o Teorema de Jacobi é válido, eu vou multiplicar uma linha dessa matriz C por algum elemento, vou somar com a outra linha, vou chegar a outra matriz e a gente prova que essa outra matriz, o determinante dela continua sendo 17. Ou seja, o determinante dela não se altera. Vamos lá então. Eu vou multiplicar, por exemplo, a primeira linha da matriz C por 2. Quando eu multiplicar a primeira linha da matriz C por 2, eu vou obter uma matriz C' de elementos 4 menos 6. A primeira linha está multiplicada por 2, se lembrem, 5 e 1. Observem que eu multipliquei por 2 o que eu quis. Poderia ser multiplicado por qualquer outro elemento, qualquer outro valor. Inclusive, quem quiser multiplicar por uma letra qualquer, vai dar o mesmo resultado. Enfim, está aí o determinante tá aí a matriz C'. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora pegar a primeira linha da matriz C', somar com a segunda linha e vou substituir a segunda linha por essa soma. Repetindo, eu vou somar a primeira linha, que está multiplicada por 2, com a segunda linha, e vou substituir a segunda linha.
Aí você diz, por que não substituir a primeira? Lembrem, o teorema de Jacobi, eu não posso substituir a linha que eu multipliquei. Como eu multipliquei a primeira linha, eu não posso substituir a primeira linha. Tem que ser outra linha. Então, eu vou substituir a segunda linha. Vamos lá, então. Já que eu vou substituir a segunda linha, a primeira linha da matriz C duas linhas, que eu estou chamando, ela continua igual à primeira linha da matriz C. Ou seja, ela continua 2 e menos 3. Por quê? Porque eu não mexo na primeira linha. Ela só serve para ser multiplicada por aquele valor. Agora, a segunda linha vai ser alterada. Porque na hora que eu for para a matriz C', somar 4 mais 5 dá 9, menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, a gente obteve a matriz C duas linhas de elementos 2 e menos 3, 9 e menos 5. Pelo teorema de Jacobi, o determinante da matriz C duas linhas tem que ser igual ao determinante da matriz C. Ele tem que dar 17. Se não der 17, o teorema de Jacobi não é válido. Vamos então testar. Calculando o determinante de C duas linhas, você vai pegar aí produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 5, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes 9. Vamos resolver. 2 vezes menos 5 dá menos 10, menos 3 vezes 9 dá menos 27. Menos e menos dá mais, então vai ficar menos 10 mais 27, que é 17. Olha aí o que eu havia falado. Então, percebe-se que o teorema de Jacobi é válido, porque, como nós podemos perceber, o determinante da matriz C deu igual ao determinante da matriz C duas linhas. Lembrando que a matriz C duas linhas, como é que ela foi obtida? Eu peguei a matriz C, multipliquei a primeira linha dela por 2, somei com a segunda linha e substituí a segunda linha. Foi assim que ela foi obtida. Bem, então o teorema de Jacobi é só isso. Mas na frente a gente vai utilizar uma propriedade decorrente dele, como eu já falei, para escalonar matrizes. Falaremos agora sobre o teorema da matriz inversa. Qual é o nosso intuito aqui? Lembram que quando eu falei de matriz inversa, eu disse para vocês que apenas matrizes quadradas possuíam inversa. Falei ainda que não era toda matriz quadrada que ia ter inversa e que mais na frente a gente ia estudar uma propriedade que ia me dizer quando era que uma matriz quadrada tinha ou não inversa. Lembram disso? Bem, pois se lembram, a hora chegou. É o teorema da matriz inversa que ele vai me dizer quando é que uma matriz quadrada tem inversa. Porque até vocês perceberam que as questões que nós fizemos diziam assim: caso exista, determina a inversa da matriz. Agora é o seguinte, dá para a gente saber, a partir desse teorema, quando é que existe a inversa, quando é que não existe. Para que a gente não precise quebrar a cara tentando calcular a inversa de uma matriz que não tem inversa, como a gente fazia lá no início do nosso estudo. Vamos lá então. Bem, inicialmente, vale lembrar que dado uma matriz IN, que é a matriz de identidade de ordem N, sempre nós vamos ter que o determinante da matriz de identidade é igual a 1. Não sei se vocês se atentaram a isso, mas se não se atentaram ainda, testem. Independente da ordem, seja ela ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, independente da ordem, o determinante da matriz de identidade é sempre 1. Lembrem disso. Nós vamos utilizar isso na demonstração do teorema da inversa. Bem, seja A-1 a inversa da matriz quadrada A de ordem N. Como A-1 é a inversa da matriz quadrada A, nós temos pela definição da inversa que a matriz A vezes a sua inversa dá igual à identidade. Bem, se a matriz A vezes a sua inversa dá igual à identidade, então o determinante delas tem que ser igual também. Ou seja, o determinante da matriz A vezes o determinante da sua inversa tem que dar igual ao determinante da identidade. Só apliquei determinante dos dois lados. Lembrem, eu estou fazendo a demonstração do que vai ser o teorema da inversa. Pelo teorema de Binet, determinante de A vezes o determinante da inversa da A vai ser o resultado do determinante do produto de A pela inversa dela. Ou ainda, falando aí de uma maneira mais clara, pelo teorema de Binet, o determinante de A vezes a inversa dela vai dar o determinante de A
vezes o determinante da inversa. Ou seja, separei em dois determinantes multiplicados pelo teorema de Binet. Isso dá igual ao determinante da identidade. Bem, mas nós sabemos que o determinante da identidade é 1. O que eu quero saber é o determinante da inversa, já que se trata de teorema da inversa. Para eu saber o determinante da inversa, eu vou pegar o determinante da matriz A que está multiplicando e passar dividindo. Ou seja, qualquer que seja a matriz A, o determinante da sua inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. Propriedade interessantíssima essa do teorema da inversa, da matriz inversa. Repetindo, qualquer que seja a matriz A invertível, o determinante da sua inversa é 1 sobre o determinante da A. Aí vocês dizem, grandes coisas, 1 sobre a inversa, não tem tanta novidade disso não. Tem sim, então é enorme novidade. Se o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da A, foquem nessa fração. É sempre que essa fração existe? Não. Essa fração só existe quando embaixo dela não for zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que para que exista o determinante da inversa, o determinante da matriz A ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, o determinante da inversa não vai existir. Porque não vai existir a fração 1 sobre zero. Entenderam aí que ponto eu quero chegar? Bem, se o determinante da inversa não existe quando o determinante de A for igual a zero, então isso quer dizer que a própria inversa não existe quando o determinante da A for zero. Então, consequentemente, para que exista a inversa da matriz A, o determinante da A tem que ser diferente de zero. Isso é uma consequência imediata do teorema da matriz inversa. E essa consequência ela é muito útil para nós para que a gente saiba se uma matriz possui ou não inversa. Uma matriz só possui inversa quando o seu determinante for diferente de zero. Qualquer matriz que tenha determinante igual a zero, ela não possui inversa. Inclusive, se vocês quiserem testar, as matrizes que nós calculamos a inversa delas, podem testar com aquelas que tinham inversa, o determinante era diferente de zero, e aquelas que não tiveram inversa é porque o determinante era igual a zero. Bem, então aprendam isso. Uma matriz só é invertível, ela só tem inversa se o seu determinante for diferente de zero. E além disso, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz inicial. Trago aí um exemplo para nós treinarmos esse assunto. Verifique se a matriz M é invertível. Ora mais, pelo teorema da inversa, a matriz M só será invertível se o seu determinante for diferente de zero. Então nós devemos calcular o seu determinante primeiro. Para isso, então, o determinante da M, eu vou pegar produto dos elementos da diagonal principal, 0 vezes 7, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 5. Isso vai ficar, então, 0 menos 10, que é menos 10. Percebam, a matriz M ela tem determinante menos 10. Como o determinante dela é diferente de zero, então a gente conclui que a matriz M é invertível, ou seja, a matriz M possui uma inversa. E mais do que isso, né? Pelo teorema da inversa, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Então, na hora que você calcular a inversa da matriz M, o determinante dela será menos 1 sobre 10, que é o inverso de menos 10. Próximo exemplo, da Fabray de Minas Gerais, uma questãozinha que eu adaptei. O valor de x para que a matriz A não seja invertível é só você pensar. Essa matriz A ela não será invertível quando o seu determinante for zero. Se o determinante dela for zero, ela não terá inversa. Então, nós queremos que esse determinante dê igual a zero. Como se trata de um determinante de ordem 3, a estratégia que eu ensinei, lembrando que existem outras maneiras de fazer, você vai mexer com a primeira e a última colunas, sobe o 2, baixa o 2, sobe o 1, baixa o 1. E agora a gente vai fazer os produtos. O primeiro produto, 2 vezes 3 vezes x, dá 6x. Depois, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. X vezes 1 vezes 0, dá 0.
Voltando, coloco o menos. 1 vezes 3 vezes x dá 3x. Coloco o menos de novo. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Coloco o menos de novo. X vezes 0 vezes 2 dá 0. Vamos agora juntar. Então, 6x menos 3x dá 3x. Cancela 2 com menos 2, corta os zeros. Então a gente conclui que 3x é igual a 0. Portanto, x é 0 sobre 3. Logo, x é igual a 0. Ou seja, essa matriz A ela vai ter determinante 0 quando x for igual a 0. Desse modo, então, ela não será invertível, ou seja, ela não irá possuir inversa quando x for igual a 0. De maneira que a resposta correta é o item A. Dessa forma, então, a gente finaliza a videoaula, onde nós abordamos o teorema de Binet, o teorema de Jacobi e o teorema da matriz inversa. Até a próxima!